Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Espírito Santo está em nós, anunciamos a mensagem de Deus às outras pessoas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós nos comportamos baseado naquilo que Ele coloca dentro dos nossos pensamentos. E Ele tem um propósito. E o propósito é qual? Nós anunciarmos a mensagem de Deus. Então, quando nós pregamos às pessoas ou quando nós testemunhamos às pessoas, isso é a vontade do Espírito Santo. Pois Jesus disse que Ele viria para que as pessoas pudessem se salvar. E assim nós encontramos pessoas o tempo inteiro, as quais reclamam a ausência de Deus, acreditando que a culpa de tudo aquilo que elas sentem são as outras pessoas e aquilo que elas fizeram, ou a falta de oportunidade, ou os acontecimentos da vida. Quando nós não temos sabedoria, nós não conseguimos distinguir os nossos sentimentos e fatalmente nós iremos culpar as pessoas ou os acontecimentos. Se nós tivéssemos a capacidade de em todos os momentos perceber uma única coisa, nós nunca estivemos satisfeitos, porque a satisfação ela depende de Deus, depende da graça de Deus. E quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que a nossa vida ela precisa de Jesus Cristo e que no passado tudo aquilo que nós fizemos foi mal, nós recebemos o Espírito Santo e uma nova capacidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então cada um de nós se torna um servo do Senhor ou uma serva e um templo do Espírito Santo, aonde o culto começa a acontecer dentro da nossa vida todos os dias enquanto nós obedecemos ao Senhor. O Espírito Santo foi o presente que nós recebemos de Deus, porque no passado ele não existia. Quem recebia o Espírito Santo era apenas aqueles que tinham um propósito e um chamado para Deus, enquanto ele ainda estava sendo cumprido. Se a gente vai lá em Atos 2, versículo 18, 21, 25 e 26. A palavra do Senhor lá diz assim: Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a mensagem de Deus. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está do meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Então é interessante o livro de Atos, que quem escreveu foi Lucas, mas quem está falando conosco? Pedro. Então Lucas ele presenciou algo, ele está relatando algo que Pedro disse. E em Atos 2 fala sobre o Pentecoste, que foi quando o Espírito Santo ele veio para a terra, para habitar no meio de nós, para nos ajudar. Se a gente vai lá no Antigo Testamento e olha, você vê passagens que são pontuais, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Quando eles foram construir o templo, o Espírito desceu sobre pessoas para que eles pudessem ter os dons de construir os adornos do templo, as bacias do templo, as colunas do templo, as roupas dos sacerdotes. Depois a gente olha Davi, ele também recebeu o Espírito Santo. Sansão, nós vemos que ele também recebeu o Espírito Santo. Os profetas, Moisés, quando conduziu o povo. Então, era muito pontual. Todo mundo recebeu o Espírito Santo no passado? Não.
E isso foi algo que Jesus nos deu depois dele ter vivido a experiência de carne. Ele falou, olha, eu vou voltar ao Pai, eu vou ter a minha ascensão aqui, mas eu vou mandar o Espírito Consolador para vocês. E é esse Espírito que nós recebemos hoje, e é graças a Ele que nós saímos da escuridão e da ignorância que nós vivíamos para entrar num estado de graça. É isso que nós buscamos em Deus todos os dias, a graça. Buscamos o seu amor, o seu Espírito, a sua misericórdia. E mais, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós anunciamos a mensagem de Deus a todas as pessoas. E essa é uma característica do Espírito Santo, não é nossa. É normal, a boca fala do que o coração está cheio. E se você está cheio do amor de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da misericórdia de Deus, é isso que você vai oferecer para outras pessoas. Pessoas sem Deus falam sobre o mundo. As pessoas com o Senhor falam sobre o reino de Deus. Elas não defendem a igreja, elas defendem o reino. E existe uma diferença, porque as igrejas humanas, cada uma segue a sua própria doutrina, e elas brigam entre si. A mensagem do reino, ela é única. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Aqui, Pedro está citando Joel 2, que era uma das promessas de Deus, que o Espírito dele ia ser derramado sobre todos, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os velhos, e eles teriam sonhos e visões. Deus não escolheu só um tipo de pessoa, e a pregação que às vezes as mulheres elas se sentem não parte da igreja. Eu não posso subir num púlpito para pregar. Você pode pregar na tua casa, você pode pregar no mercado, você pode pregar em qualquer lugar, você pode pregar como eu estou fazendo aqui. Agora, qual é a necessidade de entrar dentro de um lugar e falar, olha, eu só posso pregar aqui? Eu não prego dentro da igreja, e aí? Prego só fora, então quer dizer que eu não ajudo a fazer a obra? Quer dizer que eu não estou com o Espírito Santo? Presta atenção, aonde está o meu coração? Onde está a minha loucura? Onde está a minha vaidade? Está no servir a Deus? Ou está no servir as pessoas? É para que os outros me vejam ou é para que Deus me veja? Olha, quando eu procuro desigualdade, eu estou anulando que cada coisa vai ser de um jeito. Se você acha que os injustos vão receber as mesmas coisas que os justos, eles não vão. Se fosse assim, não tinha inferno. Então para que existe o inferno, se independente do que a gente faz, a recompensa vai ser a mesma para todo mundo? Cada um recebe aquilo que merece, cada um colhe aquilo que planta. Então o mesmo Espírito que esteve com o rei Davi, que esteve com Sansão, que esteve com Samuel, que esteve com Elias, com Esther, e com todas as pessoas que nós lemos na Bíblia que tiveram um papel fundamental para que a mensagem de Deus ela continuasse sendo passada, é o mesmo Espírito que nós temos hoje. E é Ele quem nos torna servos. E servos servem. Não buscam os seus próprios interesses, mas buscam os interesses do Senhor. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então ficou muito claro, eu derramarei o meu Espírito para que as pessoas anunciem a minha mensagem. E foi por isso que, depois que eu comecei a acreditar no Senhor, foi o que despertou dentro de mim a necessidade de pregar a mensagem de Deus, mas não a mensagem da igreja, mas a mensagem de Deus. Eu não tenho um calendário, que eu sigo um calendário que eu sou obrigado no dia 25 a pregar sobre o nascimento de Jesus, que nem nasceu naquele dia. Eu não sou obrigado que a Páscoa seja na data que vai vir um carnaval junto, tudo pautado sobre a igreja. Eu não sou obrigado a seguir a quaresma, porque a minha quaresma ela não acaba. Eu não tenho só 40 dias, eu tenho uma vida inteira de adoração ao Senhor. Eu não tenho que ficar oferecendo os mesmos sacrifícios anos após anos, porque eu não me redimi no Senhor. Mas a característica de todo cristão que deveria estar se questionando, poxa, por que eu não estou anunciando a mensagem? Por que eu estou terceirizando uma obrigação que Deus está falando na palavra? Se o meu Espírito estiver em vocês, vocês vão anunciar a mensagem de Deus. E olha quantos salmos Davi escreveu. Olha quantas músicas ele fez.
A vida de quem é cristão, tomado pelo Espírito Santo, é essa, é anunciar a mensagem do reino de Deus. Você faz isso nas tuas redes sociais? Ou tem vergonha do Senhor? Ou tem vergonha de perder seguidor? Ou tem vergonha do que os outros vão pensar? Aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não está comigo, está contra mim. Então nós temos que começar a pensar muito bem como nós estamos usando o nosso tempo. E se você quer viver no tempo da graça, anunciando a mensagem de Deus, ou no tempo da desgraça. O tempo da desgraça é desde que nós nascemos. Nós somos aquele Jonas dentro do barco, que aonde a gente toca, dá errado. Tudo o que acontece na nossa vida dá errado. Por mais que pareça que nós estamos realizando as coisas, tudo sempre dá errado. Porque sem Deus nós nada podemos. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. E vocês só podem dar frutos se vocês estiverem ligados a mim. E talvez vocês não entendam. O que é o fruto? O fruto, ele demonstra arrependimento. O fruto, ele demonstra que lá no passado eu não fiz as coisas certas. Que a minha vida longe de Deus, ela não tinha um propósito, que ela não tinha um sentido. Que eu não gastava o meu tempo da maneira correta. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Nós tivemos um derramamento do Espírito Santo, as pessoas começaram a anunciar a palavra de Deus. Conforme nós vamos anunciando a mensagem de Deus, outras pessoas vão se curando e nós vamos nos curando também. E aí eu tenho um sentimento aonde existe uma paz dentro de mim que eu não consigo explicar, mas ela tem uma razão, são os meus pecados sendo perdoados. Quando nós não obedecemos ao Senhor, nós nos tornamos inimigos de Deus. Como eu disse, nós vivemos uma batalha espiritual. E se a minha mente está tomada pelo Senhor, os sentimentos do Senhor estão em mim, as palavras do Senhor estão em mim, o que eu busco é agradar a Deus. Não é ficar falando da vida das pessoas, não é ficar confrontando as pessoas, não é ficar querendo saber, dizendo isso e aquilo e concluindo. Nós não temos essa capacidade de querer distinguir o que sente ou deixa de sentir, o que é ou não, criando razões baseadas nos nossos próprios motivos. Quando a nossa razão está no Senhor, nós temos sim. Mas quando a nossa razão está em nós mesmos, eu tenho sempre que olhar que tipo de sentimento eu estou sentindo quando eu estou falando. Se algo bom vem da presença de Deus. Mas se eu falo porque eu estou amargurado, se eu falo porque eu estou entristecido, se eu falo porque eu estou perturbado, essas palavras elas não resumem a minha vida e nem resolvem os meus sentimentos. Que a maior parte dos problemas que a gente vê uma pessoa indo num psicólogo ficar reclamando. É como se eu chamasse novamente para a minha vida só isso. Mas na verdade o que elas estão relatando é a falta do Senhor, é uma falta de um propósito maior. Nós precisamos receber sim esse Espírito Santo e cada vez que você abre a palavra de Deus na sua casa, esse Espírito vem até você e mexe na tua mente, e mexe no teu coração, e mexe na tua história, te dando luz para que você entenda que você viveu uma vida inteira na escuridão e que você precisou ser salvo e somente um podia te salvar, Jesus Cristo. Não existe outro que tenha essa capacidade no mundo, não existe outro nome que nós podemos chamar, não existe outro nome que nós devemos orar. E isso eu estou falando baseado no quê? No que eu penso? No que está escrito na palavra. Tudo que eu falo, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver as mesmas coisas. Tem coisas que nós lemos, levam um pouco mais de tempo para que nós conseguimos perceber, porque é muita coisa. É um livro que tem muita coisa, até a gente começar a entender, mas nós também temos tempo. Nós temos uma vida inteira pela frente para poder aprender sobre esse livro. E é um livro que nós lemos todos os dias. Nós ouvimos os louvores, nós ouvimos as pregações, nós falamos do Senhor, nós frequentamos a igreja. Se assim o sentir, porque tem pessoas que vão precisar ter propósitos diferentes. Cada um vai viver um propósito diferente, mas todos estão amarrados no Senhor e todos se baseiam no mesmo Espírito. Agora eu gostaria vocês de fazer um convite, que eu participei por essa experiência. Entra dentro de uma igreja e tenta pregar lá dentro. Tenta anunciar a mensagem. E eu não digo dentro do púlpito, não. Tenta conversar com as pessoas que estão lá dentro. Vê se elas aceitam a mensagem. Tenta entrar dentro de um lugar onde está tendo idolatria e fala, olha, está tendo idolatria aqui. Está errado isso daqui. Vê se aceita a mensagem.
Jesus ele entrava dentro do templo só para confrontar aqueles mestres da lei. O tempo todo ele só confrontava. Os milagres aconteciam fora. Dentro ele entrava para tentar ensinar. Tenta entrar dentro de uma igreja e anuncia a mensagem. Vê se você não vai ser repreendido. Pede para fazer uma oração lá na frente. Vê se você não vai ser repreendido. Só toma cuidado para você ver se você poderia estar servindo o Espírito Santo ou não. Porque aqui Deus não deu uma qualificação, olha, vai descer sobre os pastores, vai descer sobre os padres, vai descer sobre os homens e sobre as mulheres. Vai descer sobre todas as criaturas, judeus e não judeus, independente do que seja. Nunca parou para pensar nisso, né? O evangelho que você pensa é o evangelho que eu vivi. Se hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, foi porque eu vivi. Foi porque eu fiz aquilo que o Espírito colocava dentro do meu coração quando ele dizia, sem me importar com que as pessoas fossem pensar ou não. E como eu sei que eu estava servindo a Deus? Porque eu estava sentindo em paz. Porque aquilo não incomodou e eu fiquei, eu não devia ter feito. Não, eu fiz e eu tenho certeza que sempre que o Senhor pedir, eu vou fazer independente do que seja. Aqui é Davi dizendo que é onde ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele estava ao meu lado direito, para que não me deixasse abalado. Olha como Davi, ele estava chamando de Senhor a quem? Ele era o rei. Mas ele entendia que Deus era uma presença. Tem salmo que ele fala, olha Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Então vê como ele entende que Deus, a presença do Espírito Santo, ele trata como uma pessoa. E o temor ao Senhor é justamente isso. Quando nós começamos a tratar o Senhor como uma presença. Então nada vai me deixar abalado. Por isso o meu coração está feliz. Ele sabia que a felicidade era que ele sentia quando Deus estava perto dele. Só que naquele tempo, na época de Davi, eles não chamavam do Espírito Santo, eles chamavam do Espírito de Deus. E era isso que as pessoas que Deus escolhia para ter uma missão e um propósito sentiam. E são as mesmas coisas, porque é o mesmo Espírito. A palavra fala, ontem, hoje e sempre o mesmo Espírito. Cada um com os seus dons, mas todos com o mesmo poder. Todos com a mesma sabedoria. E é aqui que nós temos que entender que quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós buscamos o Senhor, é sobre sentimentos que nós estamos falando, é sobre obediência que nós estamos falando. E as minhas palavras são palavras de alegria. Quando a gente evangeliza ou quando a gente dá as boas novas do reino de Deus, a pessoa que as ouve fica alegre. Esse é o primeiro milagre que acontece. Pega alguém que está triste, começa a conversar sobre o Senhor, tomado pelo Espírito Santo, acolhendo a pessoa dentro daquilo que o Espírito Santo faz. Você está se sentindo melhor? Eu estou mais calmo, eu estou mais tranquilo. Nossa, eu estou sentindo, parece que eu nem sei o que eu estou sentindo. E quando a pessoa ela é terra seca, ou quando ela viveu uma vida inteira afastada do Senhor, sem entender o que é o Espírito Santo, é como se tivesse inundado aquela terra. Ela vai passar alguns dias sem entender o que ela está sentindo, porque é o primeiro amor de Deus. É como se ela sentisse a primeira vez. É como se uma pessoa que não enxergasse, visse a luz a primeira vez. E ela está ali, meio que tentando, no meio de tudo aquilo, entender o que são as coisas. Porque quando a gente vive na escuridão, a gente não aprende a reconhecer. Por mais que se você pegasse uma pessoa que ela foi cega a vida inteira e a partir de hoje, ela pudesse ver, como Jesus fazia a lama, passava nos olhos e pedia para ver. Será que ela ia entender que uma árvore é uma árvore? Será que ela saberia que aquele nome que a gente chama de árvore é aquele objeto? Ou ela teria que reaprender tudo na vida dela? Será que não é isso que acontece conosco também? Nós não reaprendemos todas as coisas? E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Então tudo aquilo que nós sentimos na presença de Deus não está ligado na nossa vida nem no que acontece. Porque o mundo ele é mau, o mundo ele é injusto. Mas eu me deito e me levanto com o Senhor, com a graça do Senhor, com a minha mente tomada pelo Senhor. Então eu não caio nas armadilhas, eu não caio nas palavras, eu não caio na conversa, eu não caio na manipulação. Porque se você notar, o que o diabo quer o tempo todo é manipular a tua vida e cercear a tua liberdade. Ele quer colocar coisas na tua cabeça para que você não seja livre.
E a palavra fala, aonde tem o Espírito Santo, ali sim tem liberdade. Se a gente continua lá em 2 Coríntios 5, versículo 19 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que os deuses os transformem de inimigos em amigos dele. Quem está falando conosco? Paulo, e nessa carta aos Coríntios, uma cidade onde era muito grande, era uma cidade portuária, e existia diversos tipos de doutrinações, tinham diversos tipos de cultura, e era uma igreja que estava sendo formada no meio dos gentios, no meio dos pagãos que estavam se convertendo ao Senhor. E ele estava tentando explicar o quê? A mesma coisa que eu estou explicando. A nossa mensagem era a mensagem deles? A mensagem que nós pregamos, as mensagens que vocês vão pregar, são mensagens nossas? Não. Mas o nosso testemunho, ele começa quando nós aceitamos essa mensagem, quando essa mensagem ela modifica os nossos pensamentos, quando nós deixamos de viver como nós vivíamos no passado e começamos a viver da forma que Deus nos ensina. Anunciando a mensagem, trazendo para um linguajar mais comum, testemunhando. Porque senão parece que a gente vai ter que subir dentro da igreja, fazer um curso. Não, é no dia a dia, é dentro de casa, é em qualquer lugar. Aonde você tiver a oportunidade de encontrar uma pessoa, ame essa pessoa. E amar é justamente isso, trazer as boas novas do reino de Deus e trazer o Espírito Santo para perto daquela pessoa. Você imagina como o mundo seria totalmente diferente se todo mundo tivesse tomado pelo Espírito Santo. Mas são mínimas as pessoas, porque a mente delas está cega pelo Deus desse mundo, quando a palavra nos ensina. E Deus aqui com Deus minúsculo, não com Deus maiúsculo. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Isso daqui não quer dizer que Ele não se importa, mas quer dizer que Jesus já pagou os nossos pecados, desde que nós procuramos o Senhor, desde que nós cremos no Senhor. Então aquilo que você acha que para Deus é imperdoável, já está perdoado se você buscar o Senhor. Isso é uma garantia que nós temos e está escrito na palavra. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que sejamos seus amigos. Se eu não estou com Cristo, eu sou inimigo de Deus. Se eu busco a Jesus, eu me torno amigo. E essa é a mensagem que nós pregamos, de reconciliação, de arrependimento. É justamente nesse lugar que nós precisamos mexer, no arrependimento. Nós não somos bons como nós pensamos. Nós não merecemos nada do que nós temos nem recebemos. Nós não estamos servindo a Deus como nós deveríamos estar servindo. Muito pelo contrário, nós estamos sempre reclamando, sempre insatisfeitos, sempre querendo colocar a culpa nas pessoas, acreditando que nós poderíamos viver sim essa vida sem Deus, sem buscar a Deus com o nosso próprio esforço. Deus ele só serve para uma coisa, para curar a doença que a medicina não cura, ou para tentar trazer algo que outra pessoa não tem vontade. Então, quando o dinheiro, quando o recurso, quando a sabedoria, entre aspas, a inteligência humana, ela não tem poder, aí Deus serve para alguma coisa. De resto, ele não serve para nada. É como se fosse um lixo que a gente se joga em qualquer lugar. E não é esse tipo de coisa que nós devemos fazer. Quem vive pensando dessa forma, vive a pior vida possível. Porque vive uma vida que se baseia em coisas. E as coisas, elas perdem o valor. Aquele celular que lá atrás era top de linha, era o melhor, 2, 3 anos já está uma porcaria, não serve mais para nada. Da mesma forma, uma roupa nova, um calçado novo ou qualquer coisa, com o tempo as coisas elas perdem o valor. Tudo no mundo vai se desbotando, tudo no mundo vai se gastando. A única coisa que se renova nesse mundo é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz isso.
Então, o que nós anunciamos é a mensagem sobre Cristo. Por que quando eu falo para começar a ler a Bíblia, começar no Novo Testamento? Porque essa é a mensagem que modifica a nossa vida. É dessa mensagem que aumenta a nossa fé. É ela que transforma a gente em amigo de Cristo. Porque antes, se Deus colocasse em nós um pensamento para evangelizar as pessoas, para testemunhar, para falar dele, para ajudar, você faria? É claro que não. Tem gente que tem vergonha de carregar uma Bíblia na mão. Tem gente que tem vergonha de postar um versículo da Bíblia. Então como que eu posso falar que eu sou amigo de Deus, que eu creio em Jesus Cristo, se eu tenho vergonha dele? Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. E ele está certo. Todas as vezes que nós evangelizamos de coração, sem interesse, é justamente por isso. Ninguém vai lá e dá uma Bíblia para outra, ninguém vai lá e fala do Senhor para outra porque tem alguma coisa, é por causa do Espírito Santo. Você tem que falar do nome de Jesus Cristo, entendeu? Quem não está com o Espírito Santo não fala sobre Jesus, fala sobre Deus. Deus abençoe, Deus isso, Deus aquilo, não fala Jesus, mas não entra no nome da boca da pessoa por nada nesse mundo. E é assim que nós vamos testemunhando, e é assim que o próprio Deus vai falando através de nós. Se vocês olharem as últimas 7 músicas, né, que foi mandado, todas tinham a mesma mulher na capa. E essa mulher, ela estava passando por um processo que todos nós passamos, que é sair buscando a diversão e as coisas no mundo, na bebida, nos prazeres. E é isso que nós acreditamos, que nós saímos para poder encontrar alguém, para poder ter alguma coisa, para poder passar a experiência, e nós cremos que quando nós encontrarmos alguém, a nossa vida ela vai se resolver e aquele sentimento ele vai deixar de existir dentro de nós, que é o sentimento da falta de Deus. E nessa jornada que ela passou, ela buscou todas as coisas que poderíamos querer nesse mundo, que é casar, que é ter um filho, que é poder viajar, que é poder ter dinheiro de forma abundante, independente, né? As pessoas elas estão dispostas a sacrificar qualquer coisa por dinheiro. E assim ela foi buscando, e assim ela foi se aprofundando, e chega um ponto onde, quando não existe mais o que se conquistar, aí você percebe que todas aquelas coisas não valiam a pena. E a última música que a gente mandou foi ela dentro de um quarto, dentro de uma casa, totalmente deprimida, totalmente triste, totalmente sem sentido aquela vida. E a letra da música falava, olha, e a Bíblia dentro da casa e sem querer, ali estava o caminho. E a música de hoje é a música a qual ela encontra o Senhor e encontra um propósito na vida dela. Encontrou na palavra muito mais do que ela esperava. Porque quando nós procuramos o Senhor, nós não dependemos da vontade dele, depende apenas da nossa vontade. Diferente dos outros terem que te aceitar e você poder ser rejeitado, Deus ele não nos rejeita, nós rejeitamos o Senhor. Nós rejeitamos a mensagem, nós nos tornamos aquilo que de pior que existe no mundo. Nós somos uma vergonha para Deus quando nós estamos longe dele. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que o Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Agora você precisa sempre se questionar, se você começar a ter um pouco mais de sabedoria. Quando nós nos convertemos, o que é isso? É quando eu deixo de ser inimigo para me tornar amigo. É quando eu deixo de viver para mim e começo a viver para Deus. E viver para Deus é viver dentro da igreja, arrumar um carguinho lá? Não. Viver para Deus é obedecer o Espírito Santo, aquilo que Ele coloca dentro do meu coração. É perdoar, é amar, é ajudar. Aonde nós estivermos, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. É permitir que Deus ele use da tua boca e da tua palavra. Agora fica mais claro o devocional? O que nós fazemos aqui, que é partilhar. Eu estou emprestando a minha voz para Deus. Mais nada. Não estou aqui pregando doutrina, não estou aqui pregando a mim mesmo, não estou aqui fazendo nada. Estou aqui pregando palavra. E através da vida de vocês, vocês vão poder alcançar outras pessoas. Porque o meu poder de alcance é muito pequeno. Eu tenho as pessoas que estão perto de mim quando eu encontro alguém para poder falar. Mas vocês que ouvem de forma recorrente o devocional, tem um monte de gente. E talvez você ouviu poucos episódios. Poxa, mas eu ouvi muito pouco. Não
tem problema, quem que vai falar? É o Espírito Santo. O pouco que você sabe no meio da escuridão que o mundo vive é luz. Apresenta o devocional, apresenta os louvores, ouve, mas antes de querer oferecer para os outros, ofereça para você. Começa a refletir, começa a falar, começa a pensar. No passado eu não tinha ninguém. No passado eu tinha uma igreja rebelde que não podia falar nada e tudo eles expulsavam e tudo eles tiravam. Eu já fui expulso de um acampamento porque eu não tinha feito catequese, pra você ter uma ideia, eu não podia pregar. Olha o motivo, não, você não vai pregar, você não pode orar dentro de uma igreja lá no começo, você não pode orar, o padre foi lá e tirou. E hoje a gente pega esse padre que você olha no jornal, né? Você sabe que padre, quando padre e jornal, por que ele tá lá, né? Porque ele tem uma sede insaciável, né? Por coisas pequenas, né? Pelo que ele não deveria, né? Sem contar esses... o Romanos 1 que come solto ali dentro da igreja, né? Pensa sempre, Deus ele tá te esperando. Deus ele quer ser seu amigo. Deus ele quer mudar os teus sentimentos, ele quer mudar a tua história. Você precisa só dizer sim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa ser suficiente para a tua vida, que Deus ele abra os teus olhos espirituais e que você possa ver o tamanho do teu pecado e o tamanho da misericórdia de Deus, porque nós não merecíamos tudo isso que o Senhor tem nos dado e também não merecemos tudo aquilo que ele vai nos dar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.